Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, lugar diferente, já perceberam. Super satisfação conversar de novo com a Marina Correia. Ela é gerente de produto da Samsung na área de monitores. Marina, você está virando habituê do Papo Fácil, porque tem coisa boa para contar, não é isso? Sempre muita novidade, você sempre aqui para saber todos os detalhes. Exatamente, puxa vida. Na verdade, nós estivemos aqui na Samsung, eu e um grande grupo de pessoas, de jornalistas, influenciadores, para conhecer um lançamento de monitores gamer que aconteceu 15 dias atrás, mais ou menos? 15 dias atrás. Esse é o tema da nossa conversa, é sobre os novos monitores Odyssey, mas eu queria que a gente fizesse um preâmbulo nesse nosso papo, você me falasse um pouquinho desse mercado de monitores gamers, porque eu tenho uma impressão que isso vem numa progressão que num dado momento eles não existiam e de repente eles apareceram, né? Vamos falar um pouquinho do mercado. Exatamente. Se a gente olha a tendência de mercado dos últimos anos, vou citar aqui o White Data, a gente percebe que o mercado, quando a gente divide entre mercado de produto tradicional e gamer, o gamer tem um crescimento maior do que o mercado. O mercado cresce 4, a projeção, e o gamer cresce 6, né? Fora isso, quando a gente olha telas mais especificadas e telas de maiores polegadas, também temos esse crescimento. Então, o que é que está acontecendo no mercado de monitores? O consumidor está atrás cada vez de produtos mais especificados, e aí o gamer entra, e telas maiores, né? Então, esse é a tendência de mercado do momento. Porque eu lembro, você não vai lembrar disso, mas eu lembro da época que havia os monitores ainda de tubo, né? Sim. E que era um monitor para um uso único. Você ia num órgão público, você ia num médico, você ia na tua casa, na empresa de engenharia, enfim, era aquilo e só aquilo. Você está me dizendo então que as pessoas que têm monitores, vamos dizer assim, convencionais, e jogam, estão percebendo o valor da tecnologia gamer e fazendo a substituição. De uma certa forma é isso. Exatamente, de uma certa forma é isso. Antigamente, o monitor ele era parte do ecossistema de um computador. Então, não existia um computador sem um monitor. Então, ele fazia parte do ecossistema do computador. Com o tempo, isso foi mudando, né? Então, a gente teve a evolução das telas, fomos para os notebooks, não tinha mais a necessidade de um monitor, o mercado de monitor cai. Quando o mercado de monitor volta a crescer, quando as pessoas entendem que uma segunda tela dá mais produtividade e que você pode melhorar a sua performance usando uma segunda tela mais específica. Então, no caso dos gamers, com melhores taxas de atualização, com menores tempos de resposta, no caso do editor de imagem, com maiores qualidades de imagem, no caso de quem gosta de ver muito mercado financeiro, telas ultra-wide, super ultra-wide, então foi se percebendo que existem diferentes tipos de monitores para diferentes necessidades. A especialização que você falou, né? Você Exatamente. citou algo assim. Bom, e você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Pessoas que eventualmente tenham 2 monitores, um deles, de repente, passou a ser gamer para um momento de lazer, é isso? Exatamente. Se você olhar a nossa família Odyssey, que é a nossa família gamer, a gente tem produtos muito diversos. Inclusive alguns que a gente pensa, queria todo gamer ser gamer o tempo inteiro. Mas às vezes a pessoa pode querer, eu preciso de um ultra-wide para ter mais produtividade, né, poder ver mais conteúdo numa única tela, mas eu quero com a taxa de atualização legal para eu poder na hora da minha gameplay ter um resultado melhor. Então a gente tem o Odyssey G5, então a gente tem diferentes tipos de monitores, diferentes proporções de telas, pensando também nos diferentes tipos de necessidade do gamer, que pode ser um gamer usual, né, um casual, só for fun, ou pode ser um gamer mais profissional. Bom, não é por acaso que existem 2 monitores atrás de nós aqui, exatamente os garotões que a gente vai falar deles, o G6 e o G8. Né? Quais são as características que os gamers mais valorizam e que, de uma certa maneira, direcionam a engenharia da Samsung para perseguir essas melhorias? Porque esses camaradas aqui estão bem avançados, né? Então, primeira coisa que a gente tem que falar deles, né? Então, a gente está aumentando o nosso portfólio de telas OLED. Então, o OLED G6 e o OLED G8, tá? Antigamente, quando a gente falava de monitor em específico, antigamente não tanto tempo assim, a gente falava o que você quer? Você quer qualidade de imagem ou você quer performance? A pessoa tinha que fazer uma escolha, né? Então, se você queria performance, você ia buscar altas taxas de atualização, você ia buscar tempo de respostas mais baixos, que é o que o gamer quer. Só que o jogo, se você olhar a indústria de jogos, ela foi evoluindo. Os gráficos estão cada vez mais realistas. Nossa, super. Você está cada vez mais inserido dentro do jogo. E as placas de vídeo entregando mais definição, mais frame rate, enfim, tudo isso. Tudo isso. Só que o monitor não. Antes você ainda tinha que fazer essa escolha. Eu quero uma gameplay boa, performance, ou eu quero qualidade de imagem.
A gente, com o OLED, né, com esses dois modelos, o G6, o OLED G6 e o OLED G8, eu consigo garantir uma performance super profissional. Então, eu estou falando de taxas de atualizações altíssimas, de 360 no OLED G6, Uau. 240 no OLED G8, com qualidade de imagem, né? Então, uma resolução de 4K no OLED G8 e QHD, né, que é o 2K, no OLED G6. Mas não só isso, num painel OLED. O que é que o painel OLED vai te dar? Vai te dar aquela questão que a gente fala, os pretos, né, muito definidos. Então, você vai ter uma qualidade de imagem muito realista, tá? Então, a gente incorpora tudo num único produto. Só que se a gente está falando de OLED, a gente está falando muito brilho, né, muita resolução, não tem problema. Todos esses produtos, eles vêm com OLED glare free. Reflexo, né? Evitar reflexo. Isso, você não vai ter o problema de reflexo. Então, a gente tem uma tecnologia que é proprietária da Samsung, você está vendo os monitores aqui, a gente está com iluminação e não tem reflexo. Tá? Então, isso que eu ia falar. A gente está com dois LEDs de alta intensidade aqui iluminando a gente na gravação e eu não estou vendo um nada ali. Justamente por conta da tecnologia OLED Glare Free, que permite que você reduza em até 54% todos os reflexos de fontes externas. Então, isso é muito interessante, porque imagina que eu estou te entregando uma qualidade de imagem melhor, uma profundidade melhor de cores. Se eu tiver o reflexo, não adianta, porque reflexo diminui a sua percepção de qualidade de cores, né? Então, a gente consegue combater isso. Então, você vai, de fato, ter a experiência que o desenvolvedor do jogo quis. Então, você vai estar parecendo que você está ali dentro do jogo. Bom, sabe que quando a gente fala de especificações, isso fica um pouco abstrato e talvez técnico, mas tem uma coisa que eu vou puxar aqui. Eu caí da cadeira, vou me segurar na cadeira aqui, quando eu li que o tempo de resposta dessas telas é de 0,03 milissegundos. Isso é uma barbaridade tão grande, é um tempo tão pequeno, já é milissegundo, é 3 centésimos de um milissegundo. Ou seja, a chance de criar um rastro na tela é zero. É zero. A gente está falando de 0,03 milissegundo num painel OLED, né? Então a gente está falando que não esquece aquele ghost effect, né? Você ficar vendo aquele rastro, não vai existir, tá? Então cada vez você vê o movimento de uma maneira mais realista, sem deixar rastros. Não, porque o que o gamer no fundo quer? E era difícil conciliar, você me lembrou, eu não tinha pensado nisso. Ele quer uma super qualidade, tempo de resposta, ele quer uma taxa de frame rate alta. Claro que ele tem que ter um equipamento, um notebook, um desktop gamer para entregar esse conteúdo, mas o monitor está pronto. O monitor está pronto. A gente sempre fala, né? É bom a gente sempre frisar, o monitor, a gente entrega o monitor para chegar até 360, 240, 0.03, mas quem vai ditar qual é o seu setup, qual é a placa de vídeo que você tem. Então, a gente está vendo aí as novas famílias de placa de vídeo cada vez mais robustas, nada mais justo que a gente entregue um monitor que consiga tirar 100% da performance dessa placa. Não, eu me arrisco a dizer o seguinte, com esse nível de engenharia nos produtos, tudo bem, você depende do setup que você está usando, mas o monitor está pronto para entregar com folga, então ele vai entregar muito bem, tanto o frame rate a gente falava, almoçávamos antes, conversávamos sobre isso, que houve um tempo que o frame rate de 30 quadros por segundo era o sonho de qualquer gamer. Sim. Hoje em dia está muito longe esse tempo, mas esses monitores podem entregar no limite até 360, que é uma coisa insana. Eu não consigo imaginar um jogo que precise uma placa que hoje consiga entregar, mas o monitor, se entregar, ele vai receber. Ele vai receber. Inclusive, os monitores convencionais e os monitores que estão aí, os mais de entrada, eles seriam 60 Hz. É o Sim, padrão da indústria. A gente está falando Hz. de 300 Hz a mais no caso do OLED G6. Quais são os tipos de jogos que requerem muito isso? Jogos de FPS, jogos de muita ação. Então, por exemplo, no Counter-Strike, ele consegue entregar 360 Nossa. até mais, né? Porque a gente sempre vai ver, tem o FPS dentro do jogo, né? E tem o FPS que a gente fala do monitor. Então, eles sempre querem jogar, os jogadores profissionais sempre buscam FPS muito altos. E aí a gente traz o monitor que vai entregar, de fato, aquele FPS para ele na tela. Eu achava, eu joguei muito tempo, uma época da minha vida, e até hoje eu não tenho tempo mais, mas até que gosto, mas eu lembro quando uma pessoa, um gamer desses contumazes aí, profissionais, ele vira e fala assim, não, eu com mais FPS, eu tenho mais percepção, eu consigo tomar ações mais rápidas, e não é que é verdade?
É verdade. Eu sempre para ajudar, né, eu sempre brinco falando que se eu estiver jogando no monitor 360, você estiver jogando no monitor de 60, e eu tô lá num jogo de FPS, eu lhe vi. E eu tô chegando devagar, né? Então eu quero ver todas as suas reações. Eu vou conseguir ver. Se você fizer menção de virar para me atacar, eu vou ver todo o movimento, como acontece no mundo real. Já você não vai ver meu movimento inteiro. Quando você vê, eu já tô no meio do movimento, porque você tem menos frames. Então você não vê a continuidade do movimento. Então você vai me ver aqui mirando, depois você vai me ver nessa posição, você perde continuidade. E aí é onde você perde tempo de reação. Porque quando você for reagir, talvez eu já cheguei no meu objetivo, que era ali atacar. Por isso que é muito importante para quem quer jogar FPS ter uma taxa de atualização altíssima. Não, com certeza. Bom, a gente ao longo da conversa aqui, nós estamos falando esporadicamente as diferenças entre eles, mas vamos fazer uma apresentação formal aí do G6 e do G8. Quais são as características de cada um e o que os diferencia? Tá bom. O que eles têm em comum, né? Primeiro, ambos possuem o painel OLED, que vai permitir que eles cheguem a 0,03 milissegundos, todos com glare free, né? Então essa questão do reflexo, resolvida. Outro ponto que a gente tem que frisar quando a gente fala de OLED é que toda vez que a gente pensa em OLED, a gente pensa em burn-in. É verdade. Porque OLED, muito brilho, aquela qualidade de imagem é comum, é uma condição sine qua non do produto ele aquecer, né? E o aquecimento é que faz esse burn-in. A gente traz tecnologia proprietária da Samsung, né? Que a gente coloca algumas características para evitar esse burn-in, tá? Então, o primeiro é o sistema de resfriamento dinâmico, tá? Então, os dois monitores, eles possuem um duto, né, na traseira, um duto em zigue-zague, assim, atrás, que nada mais é do que um sistema fechado que contém um líquido ali dentro. O monitor tem radiador. É como se fosse um radiador, só que mais moderno. Então, ele vai nas áreas, quando tiverem as áreas quentes, aquele líquido, ele vai evaporar e vai condensar nas áreas mais frias, ajudando a dissipar o calor, né? Além disso, quais são outros features que a gente colocou para auxiliar, para evitar o burn-in? A gente tem aí também um sistema de detecção de logos, né? Então, porque aqueles logos, aquele do jogo que fica ali fixo, ele vai diminuir automaticamente aquele brilho nas imagens estáticas para evitar o burn-in, tá? Naquela posição? Naquela posição que interessante. só. E também temos um algoritmo que consegue detectar e prever que zonas onde tiver muito brilho, vai aumentar muito calor, ele vai lá e controla o brilho só daquela área, tá? Então a gente coloca alguns features para evitar o burn-in. O sistema de resfriamento dinâmico, ele é inédito, né, em monitores. Eu nunca tinha ouvido falar. É uma tecnologia proprietária da Samsung. Hoje se usa um filtro, né, eu creio, de carvão. E aí esse sistema é 5 vezes mais eficiente do que o que é usado por outras marcas aí no mercado. Então a gente está falando realmente de trazer um produto e a gente vai entregar o máximo de qualidade de imagem, o máximo de performance, mas sempre garantindo proteger a integridade do produto. Então temos todas essas questões de prevenção ao burn-in, tá? Que é muito importante. Fora isso, quais são as diferenças? Né? A primeira diferença que está assim, que você olha e vê é o tamanho, né? O OLED G6, ele são 27 polegadas em 360 Hz, né? Numa qualidade de imagem que é HD. Já o OLED G8 são 32 polegadas numa resolução UHD, então ele é 4K. 4K. Tá? Em 240 Hz. E ele também é Smart. Então ele tem toda a funcionalidade de um Smart Monitor que a gente sempre fala. Trabalha, jogue e estude num só lugar. Ou seja, tem streaming, tem Samsung TV, tem todas aquelas coisas do Smart TV. Todo. É o mesmo sistema operacional que está dentro das nossas televisões, o Tizen. Então você vai ter acesso ao Samsung TV Plus, ao Samsung Game Hub. Você vai conseguir acessar remotamente seu PC. Então, esqueci o notebook, sem o acesso remoto consigo trabalhar sem um PC. Então ele é muito completo, né? Além de ser possível você integrar ele dentro do seu, se você tem uma casa conectada, né? Então você está na parte de automação, você consegue colocar ele aí no seu ecossistema de automação da casa. Não, na verdade é uma questão de
A escolha vai em função da necessidade, tamanho, Smart TV ou não. A Smart TV eu acho fantástica, eu já comentei com você, eu tenho um M5, é o de 27. Eu acho que 24, você tem o de 24, eu tenho o de 24, que a gente lançou no Brasil. E eu uso bastante, ou eu alterno muito o uso da Smart TV com o monitor. Mas quem é gamer, se tem um segundo monitor, pode não precisar, então se aplicaria o G6. Né? Já o G8 para quem quer ter. Enfim, cada um sabe o que precisa e como vai compor a solução. Como é que está a disponibilidade no mercado brasileiro, a oferta, né? e a faixa de preço? Os produtos eles já estão disponíveis no nosso site, né? Por enquanto ele é exclusivo do Samsung.com. Tá? O OLED G8 tem um preço sugerido de R$ 9.999 e o OLED G6 tem um preço sugerido de R$ 6.999. Mas até o dia 23 aí de junho tem uma promoção, né? Então você ainda consegue comprar o pré-registro Plus por R$ 249 e você garante um desconto adicional de R$ 1.000 no OLED G8, R$ 750 no OLED G6. E fazendo a compra também até o dia 23, você ganha um voucher extra de R$ 549 para usar na compra de alguns produtos da nossa loja, onde você pode, por exemplo, resgatar o Galaxy Fit 3 ou o Galaxy Buds FE gratuitamente. Como é que é? Porque você ganha 549 de voucher. E aí esse é o preço de você pegar um Galaxy Fit 3 sim, o Fit 3, ou o Buds FE. É verdade, eles saem gratuito. Aliás, eu estou com os dois testando, né? Eu não estou com a Fit 3 hoje porque ela descarregou, mas enfim, é um produtaço. E o Buds FE eu achei uma tremenda sacada da Samsung. Ele tem um recursinho a menos no driver de som, que eu não senti diferença, gosto com um cara mais experimentado, mas o fone é ótimo, cancelamento de ruído, modo ambiente, enfim, são produtos... Bom, é o ecossistema da Samsung, o ecossistema da Samsung, então a promoção está bem completa aí, então a gente traz brindes, traz descontos adicionais, até o dia 23 você contém esses benefícios. Bom, fantástico, a Samsung de tempos em tempos sempre nos surpreendendo, eu digo surpreendendo, porque de fato a gente acha que não tem mais nada para criar, para inventar. O pessoalzinho lá da Coreia trabalha bastante, hein? Trabalha. A gente tá agora nessa onda de AI, né? Então a gente vê celular falando de AI, TV falando de AI e quase que eu esqueci de falar. O OLED G8, por ser smart, ele também tem funções de AI, tá? Então ele tem o AI Upscaling, que tá presente, o mesmo processador que tá na TV Premium, na 8K, ele tá aqui, né? Então a gente consegue otimizar, né? São 512 redes neurais otimizando a imagem para entregar mais próximo do 4K. Ele tem a questão do áudio também, né? Então ele consegue, quando você está vendo cenas de algum conteúdo que tem muito barulho, ele consegue destacar a voz e o diálogo para facilitar o usuário. Então o AI também está chegando nos monitores. Puxa vida, fantástico. Eu sei que não vai demorar muito, eu vou estar de volta aqui na Samsung. A Samsung está sempre trazendo a gente aqui, convidando para mostrar as novidades, né? Agradeço demais a oportunidade de poder compartilhar com quem está nos vendo. Olha aqui, ó. Está aqui o G6, está aqui o G8, que as pessoas fiquem convidadas a conhecer e você já deu, no Samsung.com? Isso, Samsung.com.br, pode ir lá na nossa loja online que os produtos já estão à venda. Bom, Marina, é sempre muito legal estar aqui na Samsung, poder compartilhar desse monte de informações que vocês trazem. Obrigado por me receber, permitir contar essa história, que a gente possa voltar a falar novamente, tá certo? Com certeza, é sempre um prazer te receber aqui. Esse foi mais um Papo Fácil aqui na sede da Samsung com a Marina Correia, gerente de produto de monitores, sempre conosco para nos ajudar e trazer as informações. Obrigado, Marina. Até a próxima. Até a próxima.